Muito bem, muito bem. Hoje é sexta-feira e toda sexta-feira vocês sabem que é dia de partiu reflexão, né? Puxa, que legal, que legal é estar com vocês aí, trazendo algum tema importante para que a gente possa refletir sobre governança, aprimorar o nosso trabalho, o nosso conhecimento, né? E o ponto que eu quero trazer para vocês hoje é um ponto em que sempre existe uma discussão, uma reflexão, seja em palestras, seja em projetos, ou então seja em aulas, que é sobre riscos, né? E para que a gente comece a falar sobre isso, só lembrando que risco é todo e qualquer evento que de alguma forma, se materializado, ele vai trazer um impacto adverso na capacidade daquela organização alcançar os seus objetivos, né? Então a gente sabe que riscos se relaciona com os objetivos. E a questão que sempre é realizada, é feita, poxa, mas como é que nós mapeamos riscos, né? Eu, particularmente, não gosto dessa frase mapeamos riscos. Eu gosto de identificar riscos, né? Inclusive, identificar riscos é um dos atributos, é um dos requisitos de um processo de gerenciamento de risco. Também só para lembrar, gerenciamento de risco, ele o primeira atividade, eu identifico o risco, eu avalio esse risco e eu trato esse risco, né? Eu identifico o risco e o fator de risco, que é a causa, porque o que nós tratamos não é o risco, é a causa. Eu avalio de forma matricial esse, esse fator de risco, probabilidade e impacto, que vai me dar o risco bruto, e eu trato esse risco, ou esse fator de risco, melhor dizendo. Eu vou tratar ele na probabilidade, eu vou tratar ele no impacto, ou então eu vou fazer um tratamento conjunto de probabilidade e impacto. Então, assim, é, 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 dito isto, né? Então, como é que nós fazemos a identificação do risco? A melhor forma de fazer, que é a forma que eu compreendo que é a melhor forma, que é o que a gente tem aplicado, e eu tenho aplicado a isso há muito tempo, é conhecer os objetivos. Primeiro de tudo, eu preciso conhecer os objetivos. Se eu quero falar de riscos estratégicos, eu preciso conhecer os riscos, os objetivos estratégicos. Se eu quero falar de riscos corporativos, eu preciso conhecer os objetivos corporativos. Os objetivos corporativos são aqueles que estão entre o operacional e o estratégico. Normalmente está na caixinha da diretoria ou na caixinha de cada uma das vice-presidências. Então, esses são os riscos corporativos. E aí eu tenho os operacionais. E para que a gente conheça o risco operacional, eu preciso conhecer os objetivos do processo operacional, né? Então, assim, sempre que nós falarmos de identificação de risco, ou seja, mapeamento de risco, antes de mais nada, eu preciso conhecer os objetivos. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos pensar num processo de compras, né? O processo de compras, ele tem um grande objetivo que é inerente a ele, que é o objetivo de que ele precisa assegurar que somente serão comprados produtos ou serviços que fazem sentido para a operacionalidade para a corporação. A partir do momento que eu tenho esse objetivo, fica fácil para entender qual é o risco. Qual é o risco que eu tenho ali? É o risco de eu comprar alguma coisa que não esteja dentro da operacionalidade ou da necessidade dessa operacionalidade. É o risco de eu não comprar, né? Então, assim, uma vez que eu encontro, que eu identifico os objetivos, fica mais simples para eu pensar nos riscos. Agora, o risco propriamente dito eu não trato. O que eu vou tratar? São os fatores de risco. A causa. Por que é que eu vou comprar algo que está fora daquela necessidade operacional da empresa? Bom, tem alguns fatores, algumas causas nisso. Pode ter ali uma solicitação de compras equivocada, pode haver uma falta de planejamento de compras ou de estoque, como pode ser uma fraude, né? Então,
a gente conhece o risco na realidade para que a gente possa identificar as suas causas, porque são as causas que serão tratadas, as causas que serão medidas e as causas que serão tratadas. Então, de uma maneira muito simples, né, a melhor forma que eu encontro para identificar riscos é conhecendo os objetivos. Se eu não conheço os objetivos, eu não tenho certeza que eu estou olhando o risco de uma maneira objetiva, de uma maneira abrangente, né? E quando nós estamos falando dos processos operacionais, lembrem-se que nós vamos ter pelo menos 4 camadas de objetivos ali. Eu vou ter o objetivo inerente, eu vou ter o objetivo de TI, eu vou ter o objetivo de compliance e eu vou ter o objetivo de integridade. Porque todos esses objetivos fazem parte do processo operacional. Então, num objetivo de tecnologia ou de TI, eu tenho que o processo tem que assegurar que os dados e as informações sejam consistentes, tenham integridade, mantenham a sua consistência, confidencialidade e que estejam sempre disponíveis. No objetivo de compliance, que todas as ações, todas as tarefas e todas as decisões sejam realizadas em conformidade com os requisitos legais da União, do Estado, do município e do órgão regulador. E quando nós estamos falando dos objetivos de integridade, nós estamos falando que o processo tem que assegurar que todas as atividades e todos os relacionamentos serão realizados em conformidade com os valores morais dessa organização. Então veja, quando você tem esse rol de objetivos segregado por camadas, fica fácil para você pensar em risco. Os riscos inerentes, os riscos de compliance, os riscos de integridade e os riscos de TI. Uma vez que você descobre o risco, uma vez que você pensa no risco, você vai conhecer as causas. E é a partir dessas causas que você vai avaliar e vai tratar. Mas isso é um assunto para um outro partiu reflexão. Então pense sempre assim, pessoal. Se eu tenho objetivos, eu tenho o risco de alcançar o objetivo. Se eu tenho o risco de alcançar o objetivo, eu vou identificar o risco, mas eu preciso conhecer as suas causas. Vocês vão ver como vai ficar muito mais fácil. A nossa matriz de risco, ela tem 3 colunas básicas: os objetivos do processo, os riscos daqueles objetivos relacionados aos objetivos e os fatores de riscos relacionados a cada um desses riscos. Simples assim, tranquilo, tranquilo, tá? E mais um ponto para vocês refletirem que não tem muito a ver com risco, mas é importante, né? Simplicidade hoje é vantagem competitiva para uma organização. Ser simples não é simples. E ser simples também não é ser superficial. Pensem nisso e nos vemos na próxima sexta-feira. E, como eu sempre digo, o importante é que sejamos felizes. Até lá, pessoal. Até a próxima sexta-feira. Bye, bye.